Olá, mulher cheia da graça de Deus, homem cheio da graça de Deus que está aí do outro lado. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes, vim trazer mais uma mensagem da parte de Deus. Quero falar com você sobre as lutas que nós temos enfrentado aí nos últimos dias, né? Temos vivido momentos difíceis aqui na face da terra, vendo coisas que estão acontecendo, vendo o cumprimento da palavra do Senhor. E isso não é para nós ficarmos desesperados, não. É para nós chegar mais aos pés do Senhor, orarmos mais, estarmos na presença do Pai, aguardando o grande dia, o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos buscar. E todas essas lutas, essas dores, essas situações que temos enfrentado aqui na terra vão cessar em nome do Senhor Jesus. Naquele grande dia, né? O dia que toda a noiva está esperando, o grande dia, nosso Senhor Jesus Cristo vir nos buscar. Mas enquanto estamos aqui na terra, é luta sim, irmãos. Temos que estarmos preparados, orando, jejuando, colocando a nossa vida no altar, pedindo a Deus perdão pelos nossos erros, pelo nosso pecado, deixando aquilo que não agrada a Deus de lado, lutando aí, né? Essa luta que nós temos todos os dias do nosso espírito com a nossa carne é inclinada para fazer o mal, para aborrecer a Deus. A nossa carne quer coisas que a satisfaça, né? E o nosso espírito, a nossa alma, buscam as coisas do alto, né? Quer ter essa ligação com Deus. E não é fácil. Por isso que é essa luta que nós vivemos. A nossa carne se inclinando para as coisas que não agradam a Deus e nossa alma e nosso espírito combatendo aí em nome do Senhor Jesus. E como nós conseguimos isso? Orando, jejuando, lutando, né? E eu quero falar com você também que tem enfrentado algumas situações aí na vida financeira. Algumas pessoas têm entrado em contato aí através do canal pedindo oração para que Deus venha abrir as portas, né? Portas estão fechadas, mas nós cremos num Deus que abre porta. Um Deus que abre porta aonde não tem porta. O Deus que tira a água da rocha. O nosso Deus não mudou. Estou estudando a mensagem do Senhor e aprendendo muito com esse Deus, né? Eu já falei para vocês aí, eu vim de uma vida muito religiosa, então aprendi muitas coisas que não condiz com o verdadeiro Deus. Eu já falei aí para vocês em alguns vídeos que quando eu nasci os meus pais já eram cristãos, então fui criado, né, com a palavra do Senhor, meu pai me ensinando o verdadeiro caminho, mas infelizmente naquela época a religiosidade era muito forte, né? Eu vim de uma situação muito difícil, onde nós éramos muito humilhados, muito perseguidos, vivi uma vida muito escassa, na verdade uma vida muito miserável, mas meu pai aceitava aquilo porque ele achava que era vontade de Deus, pois assim havia nos ensinado, que era Deus nos provando. Então nós passamos ali a minha infância toda numa vida muito difícil, muita dificuldade financeira, e nós aceitávamos aquilo porque achávamos que era a vontade de Deus. E em algum momento, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de discernimento, às vezes eu me questionava, eu perguntava para Deus, mas não é possível, por que Deus nos castiga tanto? Por que Deus nos prova tanto? Uma vida de provação, né? E meu pai falava pra gente não reclamar, pra gente agradecer a Deus por aquela situação. E às vezes eu ia questionar alguma coisa, ele dizia, não, agradeça a Deus, tem pessoas piores que a gente, tem pessoas que viveram situações mais miseráveis que nós. E eu às vezes, né, naquela minha astúcia, eu falava pro meu pai assim, não, mas se tem pessoas vivendo situações piores, tem pessoas vivendo situações melhores. Se é para me basear, vamos basear em quem está melhor. E meu pai ficava bravo, né? Menina, não fala isso, agradeça a Deus. E eu ficava naquele impasse, sem entender muito bem, né? Mas conforme eu fui crescendo, conforme eu fui buscando na palavra, conforme eu comecei a ver que não tinha fundamento aquilo que nos ensinavam com o que o Jesus falava. Muito simples, é só você ler a palavra, você vai entender, é só você buscar conhecer Deus. Estou lendo agora ali, comecei Gênesis, já estou em Deuteronômio, né? E estou vendo como que Deus agia com aquele povo ali de Israel, o povinho difícil, né? E nós somos muito semelhantes a eles, né? Muitas vezes nosso Deus no deserto nos prepara a coluna de fogo, nos prepara a nuvem, nos prepara o maná e nós ficamos reclamando. Então estou vendo ali aquele povo e vendo como Deus agia, era sempre com muita abundância, sempre milagres grandes, era sempre mostrando a grandeza de Deus. Então nosso Deus não é limitado. O nosso Deus, ele é próspero. Nós vemos a criação do mundo. Ele poderia ter feito um mundo bem limitado, um pouquinho de água, um pouquinho do espaço ali verde, um pouquinho de animais, né? Não ter muita variedade.
né? Porque conforme o que é nos ensinado, seria um Deus dessa forma. Conforme o que é nos ensinado na religião, seria um Deus bem escasso, bem limitado, para nós vivermos essa vida que nós temos vivido, uma vida de miséria, uma vida de muita preocupação, uma vida que não é abundante. Então nós começamos a olhar que nós, servos do Senhor, estamos sendo roubados. E quem quer que nós sejamos roubados? Satanás. Quem veio para matar, roubar e destruir? Satanás. Quem veio para dar vida e vida com abundância? Jesus Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Então nós temos que observar o que está acontecendo nas nossas vidas. Algumas dificuldades iremos passar. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Teremos aflições e venceremos. Agora não pode ter aflições, uma vida de aflições. Então alguma coisa está errada. Teremos aflições e venceremos, porque Jesus venceu. Quem vem para matar e roubar e destruir? Satanás. Então, qual está sendo o contexto da minha vida? Eu preciso analisar o que eu estou vivendo. E aí tem várias situações que vai fazer com que eu viva uma vida abundante ou uma vida escassa. Entende? Então, é dessa forma. Não adianta nós apenas orar, não adianta nós apenas jejuar e não fazer aquilo que precisa ser feito. Tá tudo aqui para nós, tá na palavra do Senhor. Tudo que aqueles homens e mulheres faziam antigamente e davam resultado, nós temos perdido isso no nosso tempo de hoje, né? E nós começamos a observar ali que eles tinham um coração aberto, eles levavam seus dízimos, as suas ofertas e era de forma abundante. Por isso eles tinham, né? O meu irmão costuma dizer isso, muitas vezes falamos o quê? Eu não dou dízimo, não dou oferta porque eu não tenho. Meu irmão fala sobre isso e eu guardei isso para mim. Ele falava assim: eu não dou dízimo e oferta, não é porque eu não tenho porque eu não dou. Entende isso? Então muitas vezes pensamos que quando eu tiver, não é assim? Quando eu tiver, quando Deus abrir uma porta, quando eu tiver condições, eu vou fazer, eu vou abençoar a obra do Senhor. Eu estou falando na parte financeira, porque às vezes nós pensamos que não, mas a parte financeira, ela vai influenciar em todas as áreas. Se você estiver vivendo uma vida escassa, de miséria, onde você não pode pagar um bom aluguel, ou comprar uma casa, ou ter seu celeiro cheio, dar uma boa condições para os seus filhos, né? De vez em quando ter um lazer, sim, porque nós que somos servos do Senhor podemos ter lazer, sim. Eu fui ensinada que não, tinha que estar em casa, trabalho, igreja, em casa, trabalho, igreja. Não poderíamos sair. Quando alguém saía para ir no cinema, ou no shopping, ou uma viagem, os irmãos ficavam lá reclamando, murmurando, jogando as indiretas, sabe? Porque tá buscando as coisas do mundo, tá deixando as coisas de Deus. Não tinha um parâmetro, não tinha os limites certos para as coisas. Nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito, e precisamos alimentar essas áreas espirituais em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar. Não é assim que a palavra fala? Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas precisam buscá-lo em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então quer dizer que tem as outras coisas, né? Então muitas vezes nos ensinamos que é só buscar o reino de Deus. Não, nós não somos só espírito. Nós somos corpo, alma e espírito e precisamos cuidar de todas as áreas. E antigamente era dessa forma. Eu lembro que as irmãs viviam dentro das igrejas, né? E ali orando, fazendo a obra, e tinha que estar ali todo dia, tinha que se dedicar 100% da sua vida. E largava marido, largava casa, largava filhos. E depois desses filhos iam fazer coisas erradas. Muitos deles, muitas vezes eu vi pessoas falando: olha, você vai lá na prisão, lá. E tem muitas pessoas ali que foram filhos de servos de Deus, que foram pessoas que se desviaram do caminho, porque não cuidaram do principal, que é a família. Primeiro Deus, segundo a sua família, e depois a igreja e a obra do Senhor aqui na terra. Primeira obra é na sua casa. Primeiro você tem que salvar os seus. Entendi isso? Então é dessa forma. Então naquela época era ensinado dessa maneira. E eu tenho observado que o povo de Deus tem sofrido aqui na terra devido a tudo que nós aprendemos. Eu aprendi, meu pai aprendeu com o pai dele, meu pai me ensinou, eu ensinei meus filhos. E agora, de alguns 3 anos para cá, que eu comecei a abrir minha visão, entender que esse Deus é grande, que tudo que ele faz é com abundância. Exemplo, Jesus multiplicando 2 peixes e 5 pães, multiplicou de tal forma que atendeu ali uma multidão de pessoas que, segundo a Bíblia, eram mais ou menos 5.000 homens. Eles contavam naquela época só homens e não contavam ali crianças e mulheres, mas contudo, teriam ali mais de 10.000 pessoas.
Então, com 2 peixinhos e 5 pães, foi multiplicado, de tal forma que atendeu aquela multidão e sobrou 12 cestos cheios. Não sobrou só 12 cestos, 12 cestos cheios. Observa um Deus que é da multiplicação, que é da abundância, ele não dá limitado. Observamos outra situação. Quando Pedro volta para pescar no mar, e ele pescou tanto, tinham tantos peixes que o barco quase se virou, precisou chamar a ajuda de outros pescadores para poder levar aquela quantidade de peixes, peixes grandes, muitos peixes. Nós vemos aí um Deus que multiplica, um Deus que é da abundância. E por que os servos do Senhor nós vivemos na escassez? Será que tem alguém por trás aí que deseja que nós vivemos dessa forma miserável? Quem que seria esse que se alegra de nos vermos dessa forma? Que não quer que o servo do Senhor cresça? Simplesmente o seu inimigo, Satanás. Nós temos um inimigo, tá? Satanás. Quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, você vai entregar sua vida para Ele. A partir desse momento, você vai procurar agradá-lo, andar conforme diz a palavra. Automaticamente você adquire um inimigo, Satanás. E ele vai fazer tudo para você parar. Quando você começar a colocar sua vida no altar, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a ler a palavra, eu não vou ficar indo só no domingo lá e ouvir o pastor trazendo uma palavra, e durante a semana eu não coloco em prática na minha vida, durante a semana eu faço da minha vida do jeito que eu quero, né? Eu sou simplesmente simpatizante do Evangelho de Cristo, e isso não vai mudar a sua história. Agora, quando você aceita Jesus como teu Salvador e fala, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, aquilo que não te agrada a Deus eu vou deixar de lado, aquilo que agrada a minha carne eu vou deixar de lado, eu vou resistir às astuta cilada de Satanás, eu vou procurar andar conforme a vontade do Pai. Então, automaticamente, você tem Satanás contra você. E ele vai fazer tudo para você parar. Ele vai colocar obstáculos no seu caminho, ele vai fazer pessoas se levantar contra você, ele vai fechar algumas portas na sua vida, mas o que você tem que fazer? Continuar servindo a Cristo. Continuar no caminho de Deus. E não deixe ele por nada desse mundo. Esses são os últimos tempos nossos na Terra. Vocês podem acreditar nisso. Então nós temos que nos preparar para essa volta de Jesus Cristo. Tudo mostra que está perto. Então, enquanto nós estamos na Terra, nós não vamos viver como anjos na Terra, somente o espiritual. Temos sim essa parte carnal, né, onde nós vivemos aqui na Terra, onde nós temos que morar numa casa, nos alimentar, dar o melhor para os nossos filhos. E nós precisamos pedir a Deus essa prosperidade em nossas vidas, esse Deus grande, esse Deus rico, Deus dono do ouro e da prata, Deus que fez tudo, e tudo que ele fez foi com abundância. Muitas variedades de seres vivos, tanto seres humanos como seres vivos, animais, a natureza, que inclui tudo, frutas, verduras, legumes, é abundância, é tanta coisa que nós eu mesmo vejo, às vezes me aparece cada coisa, uma fruta, uma coisa diferente, eu falo, nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa fruta, eu nunca tinha visto esse animal, né? Nós temos aí na natureza várias coisas que a gente olha e fala, isso existe, eu não sabia. Nós não conhecemos tudo, porque o que Deus fez é muito grande. O que Deus nos deu aqui na Terra para nós vivermos bem é muito grande, é muito abundante. E por que que nós vivemos dessa forma miserável, cercadinho assim num quadradinho, com essa cabeça fechada? Nós precisamos abrir a nossa visão. Nós precisamos ler a palavra, conhecer quem é esse Deus que nós servimos. Nós precisamos ler bons livros. Começa a fazer isso, começa a colocar isso em prática. E precisamos buscar o melhor de Deus nessa terra. Porque, por incrível que pareça, essa parte financeira, ela vai mexer em todas as áreas. Quando você está aí preocupado, como eu vou pagar meu aluguel, como eu vou pagar minha água, minha luz, meu celeiro está vazio, como que eu faço para abençoar meus filhos, ou alguém que eu conheço que está precisando? Então você começa a se preocupar. E de repente você entra até numa situação de uma depressão, atinge o seu corpo. Acontece doenças, né? Nós temos aí a doença que eu acho que é a maior aí nesse último século, depressão, crise de pânico. E muitas delas vêm dessa situação. A pessoa está vivendo uma vida às portas fechadas, desempregada, né? De repente vai ser despejada. Há várias situações que podem acontecer conosco. Nós precisamos buscar no nosso Deus, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que abre porta onde não tem porta. E ele vai mudar a nossa história. Mas nós precisamos nos posicionar. E nós vemos que é uma luta real, tá? Eu estava lendo aqui Daniel. Daniel, você já deve ter ouvido essa mensagem. Daniel se propõe a orar 21 dias, oração e jejum, por uma bênção. E aqui, o que aconteceu?
no primeiro dia que ele começou esse jejum, Deus já mandou a bênção de Daniel. Deus já ouviu o clamor de Daniel. Mas o que aconteceu? Satanás ficou segurando a bênção de Daniel, ficou lutando com o anjo e não permitindo que o anjo descesse para entregar a bênção de Daniel. Olha só o que está aqui na mensagem do Pai. Vamos lá. Daniel 10, versículo 10, que diz assim, ó: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então mostra aqui que Daniel estava orando, pedindo ao Senhor, e ficou ali o rei da Pérsia segurando, né? Principado isso, é Satanás, segurando o anjo, não permitindo que o anjo descesse. E teve que vir um anjo mais forte, que foi o anjo Miguel. E ali houve uma batalha no céu e a bênção do Senhor chegou na mão de Daniel. Entende isso? Então é dessa forma. Isso simplifica muito o que nós vivemos. Muitas vezes você está aí pedindo a Deus, abre uma porta para mim, Senhor. Abre uma porta, e você está orando e está jejuando, tem uma luta travada para que você não receba. Mas saiba que maior é quem está conosco. Deus já ouviu a sua oração e Ele vai abrir essa porta. Mas creia, não desanime, continue. Continue no propósito que há no seu coração. Você tem que colocar no seu coração, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar essa situação, porque é nós que mudamos. Porque muitas vezes nós ficamos esperando Deus mudar a nossa história, mas Deus conta conosco. Deus só faz o impossível, o possível é você quem faz. Então você fica, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, olha a minha situação, muda a minha história. E Deus fala, sim, eu vou mudar. O que você vai fazer para que eu possa mudar? Então você vai ter que colocar em prática o que está no seu coração. Você vai ter que confiar em Deus e saber que vai ter o levante de Satanás. Vai ter dificuldade, vai ter obstáculo. E quem vence, quem ultrapassa esse obstáculo, acredita em Deus e vai. Porque se você for olhar o que Satanás faz para nós pararmos, nós ficamos paralisados. Isso acontece comigo muitas vezes. Tem dias que eu me levanto desanimada e eu falo, meu Deus, estou desanimada, estou querendo fazer tal coisa, não está dando certo. Aí fico parada olhando para o tempo e as coisas não acontecem. Aí eu falo, não, em nome do Senhor Jesus. Aí eu oro, eu levanto na madrugada e oro, e profetizo, e jejum, e as portas se abrem. É dessa forma, mas há uma luta. Nada cai do céu. Então você que está aí do outro lado, que tem pedido em oração para que Deus venha abrir uma porta, eu estarei orando por você, mas você faça a sua parte também. Faça propósito com Deus. Jejue sobre essa causa. Porque às vezes há algo espiritual cercando os seus caminhos, fechando as portas, para que você fique preocupado com as dívidas, né? Com aluguel, com o alimento da sua casa, e você passe a não buscar Deus porque você está preocupado com isso. Nós somos corpo, alma e espírito, nós somos humanos, isso acontece, entende? Então isso vai abater o seu coração, vai abater a sua alma, e aí você não consegue fazer aquilo que Deus quer. Essa é a estratégia de Satanás. Então maior é quem está conosco. Vamos orar e vamos confiar em Deus. Deus vai mudar a sua história, vai abrir a porta, sim, vai abrir esse caminho no meio do mar. Mesmo que você olhe e não vê saída, Deus é conosco. E para o nosso Deus não existe o impossível. Amém? Eu vou orar agora para finalizar esse vídeo. Senhor, meu Deus, eu apresento nas tuas mãos cada pessoa que está aí do outro lado, Pai. Tu conheces o coração, tu conheces a necessidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Quebra todas as barreiras, Pai. Envia o teu anjo guerreiro com a espada de fogo na mão e destrói toda ação do maligno, meu Deus. Destrói toda ação de Satanás, toda obra feita, Pai, para destruir teu filho, a tua filha. Todas as portas fechadas, Pai. Em nome de Jesus eu ordeno agora que sejam abertas. Em nome do Senhor Jesus, coloque por terra agora todo impedimento. Espírito de inveja, sai da vida dele e dela. Em nome de Jesus, trabalho feito com o nome deles, Pai, para que as portas não se abram, para que eles não prosperem. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro isso agora, pelo sangue de Jesus. O teu sangue tem poder. O teu sangue tem poder para quebrar e destruir todo o mal. Em nome de Jesus eu declaro vitória. Em nome do Senhor Jesus eu declaro portas abertas. Senhor, dá sabedoria a esse homem, a essa mulher. Pai, abre a visão. Senhor, tira as escamas dos olhos para que eu possa enxergar, Senhor, o seu querer, a sua vontade, a direção certa,
como ele deve agir, como ela deve agir, em nome do Senhor Jesus. Pai, prospere o caminho do teu filho e da tua filha. Senhor, derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre os seus familiares, Pai. Que haja proteção do teu sangue, do teu amor, do teu poder. E que haja portas abertas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Eu declaro vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Vamos confiar que Deus é conosco, vamos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe fazer, o nosso Deus não fará. Então faça aquilo que está nas tuas mãos, confiando que Ele é contigo e Ele vai abrir as portas, a janela do céu sobre as nossas vidas e as bênçãos do Senhor estarão sobre nós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.